Começando bem o seu dia, quinta-feira, nossa série de mensagens sobre eu e a minha língua grande. Continuando, hoje, quinta-feira, a gente vai falar sobre o que a fofoca faz com empresas e instituições. Destrói, já te digo de cara, destrói. Mas sobre isso a gente fala logo após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia, e eu já te peço de antemão que você não esqueça, por favor, de curtir, de compartilhar, talvez de se inscrever no nosso canal, no YouTube, de fazer um comentário, de mandar uma mensagem pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente retorna com Começando Bem o Seu Dia. Gente, hoje é quinta-feira e eu deixo uma pergunta. O que uma fofoca pode fazer com uma empresa, com uma instituição? Esse é o tema da nossa conversa hoje, quinta-feira, do Começando Bem o Seu Dia, que tem como tema geral, eu e a minha língua grande. Se nós olharmos aqui para o texto de Levítico 19, 16 e Tiago, capítulo 4, 11 e 12, Levítico 19, 16 diz o seguinte, 19, 16, Levítico, olha o que diz a palavra. Não espalhem calúnia sobre o seu povo. Não façam nada que ponha em risco a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra um irmão ou julga, fala contra a lei e a julga. E Tiago termina dizendo, há somente um legislador e juiz. Mas você, quem é você para julgar o seu próximo? E julgar aqui é condenar. É forte ou não? A gente está na palavra de Deus. Então, muito antes de existir Departamento de Recursos Humanos, estou falando de empresas e instituições, Deus já havia legislado sobre calúnia no meio do povo, Levítico 19, 16. E o mandamento, presta atenção no que eu vou te falar, mano. O mandamento de Deus não está restrito ao ambiente de igreja, do templo. Esse mandamento, ele regula a convivência em toda e qualquer comunidade organizada. Seja família, seja igreja, seja empresa, seja tribunal. Eu me lembro da minha época, sejam forças armadas. Onde houver pessoas convivendo, há o grande risco da língua solta minar a confiança que sustenta tudo. É muito sério isso aqui. Tem uma ilustração, Uma ilustração que fala sobre a gente ver equipes de trabalho competentes perdendo a produtividade não por falta de habilidade técnica, mas por causa de uma cultura de comentários nos bastidores. Por exemplo, lá no meio daquela equipe maravilhosa, habilidade técnica, Um dizendo, você soube o que ela fez? Dizem que ele está aqui só por indicação, peixada. Aí aos poucos, esse tipo de conversa, de cultura de fofoca, vai destruindo, vai corroendo a confiança. E aí aqueles colaboradores talentosos não gostam disso, querem um ambiente mais saudável de trabalho, o que eles fazem? Pedem demissão. E aí o que acontece? A liderança gasta mais tempo apagando incêndios internos do que buscando resultados para crescer como instituição, como empresa, como família, o que quer que seja, Então, instituições, gente, não caem apenas por falta de dinheiro. Muitas instituições acabam ruindo porque a confiança interna foi minada. Cochicho após cochicho, fofoca após fofoca. E daí, eu deixo 3 ensinamentos sobre essa questão do poder da fofoca para acabar com uma empresa ou com uma instituição. Primeiro ensino, a lei de Deus já proibia a calúnia entre o povo. Levítico 19, 16.
conecta diretamente a calúnia com o risco de vida, com o risco à vida, né? Da integridade da vida do próximo. No texto original, a expressão chega até a remeter a testemunho que poderia condenar alguém injustamente. Já ouviu falar daquela testemunha falsa? Daquela pessoa que, às vezes, por uma questão de suborno, acaba testemunhando falsamente contra alguém e colocando a vida de uma pessoa em risco? Existe isso, já estava previsto desde o tempo de Levítico. E aí, a pessoa pode ser condenada injustamente e a palavra pode literalmente, uma fofoca pode custar literalmente a reputação, o emprego ou a posição de uma pessoa. E aquilo ali nem ser verdade. E mesmo que fosse verdade, quem é o legislador e juiz dessa questão, né? Desse caso? Segundo ensinamento, falar mal do irmão, condenar um irmão, é usurpar, é roubar, é tomar o lugar do juiz. E Tiago, né, o pastor da igreja de Jerusalém, ele afirma que quem julga o irmão pelas costas, quem fala mal do irmão pelas costas, quem fofoca do irmão pelas costas, está se colocando no lugar que pertence exclusivamente a Deus. E Deus nem agiria dessa forma. Não agiria. Tiago 4,12 fala isso. Dá uma olhada lá. A fofoca, gente, no fundo, a fofoca é um tribunal ilegítimo, sem legitimidade, que não dá direito de defesa, sem provas e sem um juiz legítimo. A fofoca é um veneno espalhado sobre um arraial e que acaba tocando e contaminando a vida de muita gente, se não for paralisada. Terceiro ensino: instituições ruem, implodem, são destruídas quando a confiança é minada. Então, eu falei de empresas, igrejas e famílias. Tem que funcionar sobre uma base invisível chamada confiança. Quando não tem confiança numa igreja, quando não tem confiança dentro de casa, quando não tem confiança numa família, o que vai acontecer com essa instituição? Igreja, família, empresa, qualquer que seja. O que vai acontecer com essa instituição? Ela vai desmoronar, não vai aguentar. Eu diria que cada fofoca é uma... Sabe aquela... Como é o nome daquilo que bate no muro para arrebentar o muro? É uma marreta. Cada fofoca é uma marretada. É um golpe nessa base, né, sobre essa instituição. E o que líderes sábios, seja dentro de casa, seja na igreja, seja numa empresa, o que um líder sábio faz? Ele protege essa confiança tratando conflitos diretamente com quem os tem e não sobre aqueles que os têm. Diretamente com a pessoa e não sobre quem os tem. O que eu quero dizer com isso? Alguém falou mal de uma outra pessoa para você. Se você ficar calado, você está cometendo o pecado da omissão. Se não for o da comissão, né? Mas o da omissão a gente está cometendo. Quando alguém vier fazer uma fofoca contigo, o que você deve fazer? Peraí, você está falando mal de uma pessoa que nem está aqui. Vamos fazer o seguinte... Vamos até aquela pessoa, aí você já viu o que vai acontecer. Não é mais. Eu já vi muita confusão porque eu já fiz isso várias vezes. Não, pelo amor de Deus, não, eu só estou falando contigo. Pois é, você está falando comigo aquilo que é sobre outra pessoa. Se você começar a agir assim, eu já falei isso numa devocional anterior, pegar a pessoa pelo braço e falar: fulano, vocês têm que se resolver aqui porque ele está falando isso aqui de você. Claro que não é com a intenção de destruir ninguém, mas de fazer cessar aquele fogo no meio do arraial. De destruir apagar esse fogo, que a língua, ela põe fogo nas coisas. Tá bom? É desse jeito. Pensamento baseado em princípios de liderança cristã contemporânea. Olha o pensamento, para encerrar aqui. Nenhuma organização morre por falta de estratégia. Muitas morrem de falta de confiança entre as pessoas que deveriam remar juntas. A fofoca é o remo contrário, né? A fofoca, ela é
algo literalmente mortífero. Com isso, eu encerro. Eu vou orar de novo, ou vou orar após o intervalo sobre esse tema, sobre isso na minha vida, na sua também. Mas logo após o intervalo a gente vai orar e volta com a dica Cabode dessa quinta-feira, tá bom? Só um instantinho que eu já estou voltando. Gente, de volta para finalizar, começando bem o seu dia dessa quinta-feira, eu vou deixar uma dica aqui para você sobre resolução de conflitos, tá? E a dica é a seguinte: aqui em casa, na igreja, na empresa, conflito se resolve com quem se tem o problema e não sobre quem se tem o problema, ou seja, resolve-se pessoalmente e não pelas costas. Essa dica funciona, ela não é fácil, mas ela é bíblica e aquilo que é bíblico tem a bênção e a chancela da mão de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, ajude ao Eduardo, ajude essa pessoa que está me assistindo. Sejam problemas de fofocas dentro de casa, na família, na igreja, Senhor Deus, ou seja um problema de fofoca em empresa. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajude a mim e ajude a pessoa que está me assistindo a solucionar isso com a pessoa diretamente e não, ó Deus, falando por trás dessa pessoa, para evitar, ó Deus, que empresas, instituições, como a família, possam até ser destruídas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, antes de terminar, eu queria agradecer aqui a Deus por mais pessoas que têm estado conosco, enviado mensagens. A Sheila Maria diz que as mensagens são abençoadas e edificam sua vida. O Ribamar Fernandes sempre está conosco, pastor. Comentou que a nova série tem sido uma grande bênção. Eliette Salles destacou a importância de sermos gratos por tudo que Deus faz. João Dor agradeceu pela palavra maravilhosa e a minha esposa Fiamma orou para que o fruto do Espírito cresça em todos nós. É desse jeito. Hoje, quinta-feira, nós queremos deixar para você um recado. Não se esqueça, não se esqueça. A sua semana ainda não terminou. Deus ainda tem milagres para fazer na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã, sexta-feira, com o programa Começando Bem o Seu Dia.